Olá e bem-vindos ao já 10º episódio da segunda temporada das nossas Enough Talks. Na semana passada estivemos à conversa com o Gustavo, que nos veio trazer a perspectiva do diretor da FIB, que ainda não tínhamos explorado e que nos leva do geral para o particular, nas diferentes vertentes do negócio hoteleiro, que vamos continuar a explorar nos próximos episódios. E antes de seguirmos para a segunda parte da conversa com o Gustavo, aproveitamos para fazer-lhe uma breve atualização em relação ao que tínhamos previsto. Porque a verdade é que, com a qualidade dos convidados que tivemos connosco, não foi difícil transformar 5 em 10 episódios. E por isso é que as nossas entrevistas têm sido todas repartidas em 2 partes. Assim sendo, vamos fazer uma breve pausa nas próximas semanas, mas em janeiro estaremos de volta com novos temas e mais 5 convidados. Até lá, se sentir saudades, ou se quiser rever algumas das ideias que os nossos convidados partilharam generosamente connosco, convidamo-lo a ouvir novamente a enorme experiência do grande Manuel Pinto, a filosofia da querida Patrícia Correia, a expertise da incrível Carla Costa e a tenacidade do incomparável Eliseu Correia. E relembramos ainda que podem enviar as suas questões ou opiniões para o e-mail inovetalks@itbase.pt ou através da nossa página de Instagram ou de Facebook, em @inovetalks, para assim fazer também parte desta conversa. Posto isto, prossigamos então para a segunda parte da nossa muito rica conversa com o Gustavo, que não vai querer certamente perder. Gustavo, então antes aqui de saltarmos para o tema dos alunos e da formação que tu dás, vamos voltar à tua história. Tu falaste-nos de um percurso de restauração, mas entretanto chegas à hotelaria mais tradicional, não é? Como é que é esta passagem? Como é que se isto foi uma necessidade, se foi uma oportunidade, um desafio? O que é que te faz mudar de algo que era a tua praia, onde já estavas ambientado, para assumir uma área diferente, não é? Porque na realidade acaba por ser um bocadinho diferente o FB da hotelaria tradicional daquilo que se pratica nos restaurantes. Isto foi um desafio e conversas com colegas e, sobretudo, com um grande amigo meu de escola e que continua ainda, e fizemos um percurso idêntico. Ele, no departamento de recursos humanos da empresa onde ele estava, disseram: olha, se tu quiseres continuar a ser tratado pelo Paulo Ferreira, pelo senhor Paulo Ferreira, como chefe de departamento, vais continuar e vais fazer um percurso muito interessante. Se quiseres ser tratado pelo Dr. Paulo Ferreira, terás que fazer algo mais. E o mesmo se passava comigo. Não que tanto o Paulo como eu gostasse de ser tratado por doutor, não era esse princípio nenhum que a nós eu não gosto, até porque não sou doutor, sou licenciado, mas não sou doutor. Isso fez-nos pensar um pouco. Eu senti também que estavam a sair muitos alunos das escolas e que tinham mais formação do que eu, com menos experiência, mas com mais formação. Mas aqueles alunos com a experiência que iriam ganhar ao longo dos próximos anos, facilmente me conseguiriam também ultrapassar. Não que sentimos ser ultrapassados, mas sentimos essa necessidade de termos que fazer algo mais também. E eu fui tirar uma licenciatura em gestão hoteleira durante o período que trabalhei, enquanto estava a trabalhar no projeto das docas, na Doca de Santo, e estive 3 anos, tirei a licenciatura em gestão hoteleira. Senti essa necessidade. Mas senti essa necessidade também porque estava a sentir a restauração, embora nós estivéssemos ali num contraciclo e num período em que fizemos a remodelação do espaço e algumas inovações que colocamos no espaço, conseguimos ganhar cota de mercado e conseguimos crescer a 2 dígitos até, em períodos conturbados, 2012, conseguimos crescer. Mas eu estava a sentir essa necessidade também, neste espaço da restauração. O que é que eu posso fazer mais? Pois posso ser gerente ou diretor de um outro restaurante, mas eu sempre gostei de empresas com muito movimento. Estamos a falar da Doca de Santo, quando cheguei lá tinha perto de 70 empregados, com uma reestruturação, com uma renovação, com menos part-times e mais empregados fixos, fizemos ali uma reestruturação para 50 empregados. Mesmo assim, para um restaurante, era considerável. E um volume de negócios acima dos 2 milhões de euros também. À época, era bastante. Mas esta necessidade que eu senti de não fiz já tudo, ainda tinha muita coisa para aprender e outras também para passar para outros funcionários, mas queria algo mais e queria enverdar pelo hotel e, obviamente, que sendo que o objetivo seria chegar a diretor de comidas e bebidas. E esse foi o principal, a ferramenta que eu me quis munir para fazer face a essas necessidades. Quando saí da Doca de Santos, estive ainda em 2 projetos de restauração curtos. Um deles era um projeto de restauração em Sintra que havia
havia a ambição de abrir um hotel, e quando começamos a tratar de algumas infraestruturas de hotel, mas íamos falando e as infraestruturas não davam para a frente. E Sintra é um local fantástico, o centro da vila mesmo, um movimento para mim, provavelmente para mim, é o melhor movimento, o melhor fluxo de clientes que existe na área metropolitana de Lisboa. Para mim, o centro da vila de Sintra é um negócio muito, muito interessante. Até Para mim, porque é um destino muito carismático. é fantástico. E quem para ali, que vem de transporte privado, vem para gastar dinheiro e gasta dinheiro. Infelizmente, o espaço em si não era aquilo que eu queria. Não me identifiquei com a forma de gestão. E, desculpa-me a expressão, foi mais um pato bravo que eu encontrei neste período, sem qualquer problema. Não tenho problemas nenhuns e continuo a encontrar a pessoa responsável pelo espaço e falo com ele muito bem. Mas há algumas coisas de gestão que às vezes têm que ser ditas, por mais que custe. Há coisas que não devem ser feitas e alguma injustiça que se faça para com clientes, eu não me identificava com ela. E pronto, cada um segue o seu rumo, não temos que ficar chateados. Cada um Sim, deve, eu em relação a deve isso seguir também o seu tenho. rumo. Exato, em relação a isso também tenho uma opinião bastante fincada, que uma coisa é a pessoa e os seus valores e a sua maneira de ser, outra coisa é o profissional. E nós podemos nos dar muito bem com a pessoa, mas profissionalmente não sermos compatíveis. Isto não quer dizer que seja mau ou bom, mas depende muito da estrutura, do negócio, da filosofia de gestão, e nem sempre nós nos enquadramos com todos da mesma forma e, portanto, às vezes há, infelizmente, sinergias que não funcionam e que o melhor é mesmo seguirmos caminhos diferentes porque a amizade mantém-se, os negócios é que têm que ser de alguma forma separados. E acabei por começar um outro projeto também aqui próximo da zona onde eu moro, que um amigo meu quis comprar um estabelecimento e disse-me um espaço físico de restaurante e que se eu fosse trabalhar com ele, que ele comprava o espaço. Ele tinha já um outro restaurante com um grande movimento também. E eu não lhe prometi, eu prometi-lhe que ajudava na criação, na abertura do restaurante, mas que após 6 meses, e caso tivesse alguma oportunidade na área do hotel, que iria ingressar por um outro projeto nessa área. Portanto, acabei por estar cerca de 7 meses, mais ou menos 7 meses, e quando procurei ir para uma unidade hoteleira, acabei por ter a sorte de entrar num hotel fantástico em Torres Vedras, um resort de 5 estrelas, e entrei como diretor de comidas e bebidas. Até mesmo aqui também, a forma como entrei com uma entrevista, entrei com envio de um currículo, entrevista também, mas há sempre alguma referência. O antigo diretor de comidas e bebidas eu tinha conhecido também no meu primeiro estágio no Hotel da Lapa. Mas, ó Gustavo, este nosso mundo da hotelaria e da restauração é muito pequenino, portanto é fácil nós nos cruzarmos com pessoas que já em algum momento da nossa vida houve qualquer tipo de relação, fosse mais social num evento ou fosse mais profissional mesmo no desempenho das nossas funções. Sim, isto é um mundo muito pequenino. Nós, quando começamos a falar com alguém, há sempre alguém que se conhece, para o bem e para o mal também, não é? Sim, nem Às tudo é um vezes, conto de fadas. exatamente, nem tudo, porque às vezes pode haver, por alguma razão, alguma peripécia menos positiva e que também nos possa ser constrangedores. Mas felizmente isso não me aconteceu. Liguei para o colega que tinha saído e ele deu-me a referência da pessoa para quem enviar o currículo. E na conversa fluida que nós temos, depois numa entrevista, acabei por colocar também o nome dessa pessoa. Não foi isso que me fez entrar, mas é alguma coisa de alguém que marcou a unidade também por um ponto positivo, pelo profissionalismo e pela dedicação que essa pessoa colocou, que depois provavelmente também pode influenciar de forma positiva. E se calhar, se a pessoa que lá tivesse corrido menos bem, o projeto que ela esteve, se calhar também podia não ser positivo. Colocarmos o nome ou falarmos É um sobre risco. essa pessoa, ele não deixa de ser um risco, não é? Mas como felizmente também conheço os princípios das pessoas com quem lido,
e sabia que certamente que teria feito um bom trabalho e que era uma referência. É um bocadinho aquele princípio do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, não é? É Então, mas mesmo. conta-nos, tiveste então nesse famoso resort, que é efetivamente muito bom, comprovadamente bom, e foi uma experiência diferente, não é? Portanto, foste adquirir, se calhar terá sido aí um bocadinho o início, digamos assim, da tua experiência mais na hotelaria e que te veio trazer a bagagem que hoje tens. Sim, sim, sem dúvida. Sob o ponto de vista da gestão de comidas e bebidas, a restauração é muito idêntica, mas sob o ponto de vista de um cliente que nós temos no hotel, e que nós temos que conseguir criar mecanismos internos para que ele vá aos nossos restaurantes, para que ele vá aos nossos outlets, termos esse relacionamento próximo durante a sua estadia. Nós éramos o hotel é um resort virado para o golfe, mas também muito virado para o mercado corporate, com reuniões e muitos eventos. E essa foi realmente apesar de eu já ter alguma experiência também de catering, ali é uma experiência diferente. Foi fantástico a todos os níveis. O hotel tem infraestruturas muito boas. Foi muito bem desenhado por quem, por quem o criou, até porque era na altura em que abriu, eu recordo-me ler no Expresso, que vinha a Westin para Portugal. Era assim uma coisa fabulosa na altura que a Westin vinha para Portugal. E, portanto, aquilo tem todas as características, desde o conforto dos quartos, às amplas áreas de back-office, das cozinhas, aos restaurantes, aos materiais. Aquilo era algo de fantástico, muito, muito interessante. Passou depois por uma situação mais conturbada antes de eu lá estar, com a saída da Westin. Eu já apanhei aquilo como uma gestão americana e muito bem enraizada, com princípios e standards muito bons. E fui aí, consegui também colocar nos próprios restaurantes aquilo que eu já tinha de know-how, mas aprender muito. Aprendi muito, muito com todas as pessoas que já lá estavam. Acabei por também ser diretor de serviço, e o diretor de serviço na unidade hoteleira, naquele caso, o duty de fim de semana, tinha uma responsabilidade bastante grande, desde começarmos a trabalhar na sexta-feira de manhã e estarmos a trabalhar até ao domingo à noite. E era uma responsabilidade sobre todos os departamentos do hotel, não só o departamento de F&B, mas todos os outros departamentos. E aconteceram das coisas mais fantásticas, mas também algumas delas constrangedoras, não é? Mas Podes sempre, partilhar connosco felizmente, uma história constrangedora? a história constrangedora, daí tenho mais que uma, mas uma história interessante também, que foi um cliente que estava a reclamar do serviço de comidas e bebidas, das iguarias apresentadas, e pediu para falar com o diretor de serviço. Bom, eu tentei só perceber quem é que eram os clientes e quando me desloquei ao quarto, já sabia o nome dos clientes e tinha alguma informação sobre os meus. O cliente estava a reclamar que uma bolonhesa que não estava em condições, que o serviço tinha demorado muito mais tempo entre fazer o pedido até chegar o pedido, que o quarto também era muito pequeno, que o resort em si não tinha nada para visitar, qual era o interesse das pessoas em irem para aquele local, até porque tinha visto as imagens muito interessantes do resort em si, mas era um campo de golfe no qual não se podia deslocar para passear no campo de golfe, porque nos campos de golfe não se pode passear, não é? E então eu tentei perceber o que era. Portanto, o cliente estava acho que ia ficar 3 noites, e na segunda noite realmente mas não tenho a certeza, eram 2, eram 3 crianças. Mas tenho a ideia que eram 2 crianças e um bebê. E num quarto, apesar de ser um resort, o quarto é confortável, mas podemos ver 2 crianças mais um bebê, carrinho de bebê, e obviamente que o quarto era pequeno para esse efeito, mas também é perfeitamente compreensível que os quartos eram bastante confortáveis e não era esse o grande problema. O grande problema era que o cliente queria sair uma noite antecipada e não queria pagar a última noite.
e queria arranjar ali, de certa forma, uma desculpa para poder sair. Eu já tinha reclamado do serviço, da bolonhesa, já tinha, das iguarias, do tempo que as mesmas demoraram a chegar, mas tudo aquilo estava enquadrado nos timings. Eu quis perceber exatamente o que é que ele queria reclamar. E depois percebi o que é que eu vou continuar aqui a fazer mais um dia, se não posso ir passear, se não posso. Claro, isto leva-nos a primeiro lugar, colocarmos também o nosso ponto de vista sobre o que é, tentarmos explicar também ao cliente, mas no fundo também percebermos aquele cliente. E hoje em dia, as unidades hoteleiras também vivem muito dos comentários. Nós não temos que ser reféns dos comentários, mas também temos que os perceber. Que um cliente que esteve 2 noites, depois obviamente iria estar uma terceira, iria ter que pagar mais uma terceira noite para estar connosco. Mas se iria estar insatisfeito, aquilo que era um princípio de uso de uma unidade hoteleira, se ele não estava a tirar aquela exploração que ele poderia tirar, acaba por ficar confinado a um quarto de hotel e uma infraestrutura que ele já conhecia muito bem. Eu consegui que realmente o cliente pudesse ir, sem que deixasse vincado que aceitava que a pessoa saísse, mas que... E a pessoa compreendeu, depois de eu dizer que realmente aceitava que o cliente saísse sem pagar a última noite. Para mim foi mais um cliente que saiu e que se calhar compreendeu um pouco a minha justificação de que não haveria uma razão para reclamar, mas sim, se calhar, uma saída ou uma escolha de um destino que não seria o mais indicado naquele momento. Surpresa minha, passado uns meses, que essa mesma pessoa que reclamou no hotel me ligou, eu deixei na altura um cartão, me ligou, me fez um convite para ir trabalhar com ele. É sério? E, e então isto dá para ver também esse princípio, quer dizer, o trato que nós podemos ter com uma pessoa não é facilitar-lhes, neste caso foi uma saída antecipada, mas esta conversa que nós tivemos com um cliente, que não sabemos quem é que está no outro lado. Eu tinha percebido que o quarto estava em nome da esposa e que ela também tinha estudado hotelaria. Antes de ir, eu já sabia previamente isso. Mas longe de mim estar à espera que uma reclamação ficou minimamente resolvida e que depois me vai fazer um convite para vir trabalhar. A verdade é que tu utilizaste essa tua forma de tratar as pessoas para não lhe tirar a razão, mas também não lhe a deste e acabaste por defender o teu produto da melhor forma possível e isso foi reconhecido. É porque se eu tivesse também, vendo com um hoteleiro, se eu tivesse facilitado a vida, de dizer sai e não precisa de pagar nada e sem problema nenhum, provavelmente ele não me faria um convite para trabalhar com ele. Não é? Sem Agora, dúvida. colocando-lhe os pontos de vista, o meu ponto de vista daquilo que estava a passar, mas também compreendendo, porque provavelmente se não tivesse a falar de um hoteleiro, estaria a falar de uma outra pessoa que depois também poderia colocar algumas coisas, algumas inverdades naquilo que tinha sido a sua estadia ali e seria altamente lesivo para a unidade. Eu não defendo que o cliente tenha sempre razão. Não defendo. Mas, independentemente dele ter razão ou não ter, nós temos que lhe dar. Mas temos que colocar também o nosso ponto de vista e aquilo que é certo para cada um dos momentos. Não é? É muito sensível esta parte, porque o cliente, quando se dirige a nós, acha que tem toda a razão do mundo, mas nós devemos, de uma forma calma e ponderada e segura de nós, colocar aquilo que é uma realidade e colocarmos o nosso ponto de vista sobre o assunto. E acho que isso nunca me trouxe dissabores, antes pelo contrário. Oh, Gustavo, tocaste aí num tema pertinente, que é a questão das reviews e de estarmos aqui um bocadinho reféns daquilo que o cliente tem a liberdade de dizer sobre nós e nós estamos completamente de mãos atadas, porque a internet é pública e, portanto, cada um escreve aquilo que quiser e onde quiser. Em termos do FIB, qual é a tua visão no fundo, deste facto de estarmos reféns, não é? Tem impacto, tem muito impacto, pouco impacto? Como é que está a ser gerida, digamos que a reputação social desta parte da FIB pelas direções? Consegues, de alguma forma, ver benefício? É só consequências negativas? Falaste-me no outro dia sobre uma aplicação que achas que tem que contribui de forma bastante positiva
para o negócio da restauração? Conta-me. Eu acho que temos que. Eu vejo isto pelo lado positivo. Vejo que há muitas verdades escritas em muitos comentários e algumas também não são verdades. Mas acho que se nós lermos comentários, e nós ao lermos comentários, vamos perceber isso. Se nós temos uma série de comentários que são positivos e aparece um comentário menos positivo, vamos ver de que forma é que esse comentário... Vamos fazer uma leitura minuciosa dos comentários. Há comentários menos positivos que até podem ser interessantes. Há clientes que fazem críticas em determinados locais em que não deixam de nos definir e de nos identificar. Não é? Vou a um espaço em que o cliente critica o preço, mas não critica a qualidade, não é? Portanto, aquilo nós não vamos lá todos os dias, se calhar, a esse espaço, porque ele criticou, houve uma crítica de que o preço era alto, mas não critica a qualidade. E depois temos uma série de comentários positivos sobre esse espaço e sobre a comida. Então, se calhar, o cliente vai identificar aquele local, como não posso ir muitas vezes, mas vou quando tenho alguma coisa especial. E isso identifica a unidade também com algumas características. E se nós lermos os comentários que existem nas plataformas, acho que identifica precisamente o espaço. Eu falei numa plataforma na qual uso no hotel e na escola também, para elucidar os alunos daquilo que existe. E desde que colocamos num dos nossos restaurantes, começamos a ter comentários muito positivos sobre o espaço e houve um aumento drástico de clientes a procurarem-nos através dessa plataforma, que de uma outra forma eles não iam ao restaurante. O cliente não era um cliente que ia ao restaurante anteriormente e que passou a ir com um desconto que essa plataforma lhe dava. Isto porque existe aqui algum preconceito por parte da sociedade em ir a restaurantes de hotéis. Exatamente. O restaurante de hotel, para muitas pessoas, é algo que não é acessível. Não, aquilo é só para clientes. Felizmente, nos últimos anos, isto tem-se mudado bastante. Mas, mesmo assim, há algumas pessoas que inibem passarem pelo lobby porque é imponente, sei lá, porque há uma recepção por parte da portaria ao receber o cliente, alguém que lhe vai que o vai cumprimentar na recepção, um empregado que esteja próximo do elevador, que vai puxar o elevador e perguntar ao senhor ou à E as senhora. pessoas veem que nós entramos num hotel e que passamos pela recepção e, portanto, parece que há um bocadinho de invasão da minha privacidade. Eu acho que as pessoas se sentem inibidas com isso, mas que não há razão nenhuma para tal, porque o restaurante pode ter uma esplanada virada para a rua, mas também pode ter uma vista fantástica sobre a cidade, não é? E se nós olharmos para o centro das cidades, felizmente evoluíram muito nos últimos anos, mas também evoluíram muito os restaurantes e os bares, os rooftops, os chamados rooftops dos hotéis. E por vezes as pessoas com essa inibição não conhecem locais fantásticos É verdade. e vistas É, fantásticas. é mesmo verdade. Surgiram projetos em Lisboa, eu falo de Lisboa porque é mais a minha praia, não é? Mas acredito e ouço falar também que noutras cidades aconteceu o mesmo, mas surgiram restaurantes e bares fantásticos em edifícios com uma vista fenomenal sobre a cidade, sobre o rio, e que é um desperdício a sociedade não os conhecer. E, portanto, essas plataformas acabam por mostrar à sociedade em geral que existem mais espaços que aqueles que eles veem quando circulam na rua. É. Nós, felizmente, temos dois espaços desses, temos mais, mas dois espaços desses fantásticos lá no hotel, que é o Garden Rooftop também, e temos o restaurante Grilo Dom Fernando no 12º piso, que ambos têm uma vista para a cidade fantástica e que muitas das pessoas se inibem precisamente para subir e ir visitar esses espaços. Estas plataformas, quando começa a haver muitos comentários sobre as mesmas, leva a que outras pessoas conheçam, não só os clientes internos, que também vão e pesquisam e fazem reservas e às vezes também
também podem encontrar esses descontos, e para nós é ótimo. Aquilo não é uma plataforma fechada para quem vem do exterior, é uma plataforma aberta para quem faça reservas através da mesma. Mas neste caso, num caso concreto de um dos nossos restaurantes, nós passamos a ter e tivemos ali cerca de 30, 40 reviews, onde a nota mais baixa que houve foi de 8,5. 8,5 em 10, a nota mais baixa, mas tivemos, salvo erro, 12 comentários seguidos onde aparecem com a nota máxima. Portanto, isso impulsiona outros clientes a virem também. E esse é aquilo que eu vejo de positivo nas plataformas. E depois ainda tem algo mais positivo ainda, que nós queremos sempre, eu sou apologista e gosto de tratar os clientes pelo nome, logo, sempre que possível. Um cliente que esteja hospedado no hotel, por mais que nós queiramos, nem sempre conseguimos identificar pelo nome, não é? Ou já está, já utilizou esses serviços e aqueles colaboradores já o conhecem e já usou esse restaurante no dia anterior e facilmente nós já começamos a tratar pelo nome. Mas alguém que vem com o nome, com a reserva nestas plataformas, ele identifica se eu tenho uma reserva, e a partir daí nós passamos a tratar essa pessoa também pelo nome. Algo que as pessoas sentem muito quando isso acontece. E eu tenho há aqui outras empresas nas quais eu passei, é o caso do Ritz e da Four Seasons, que têm isto muito vincado. O trato pelo nome ao cliente é algo que é obrigatório, mas obrigatório, um cliente deve ser tratado pelo menos 3 vezes pelo seu nome durante a estadia. Mas isto começa, este trato pelo nome, começa pelo motorista que vai trazer o hóspede ao hotel, que segura, retira a mala da bagagem, facilmente identifica o nome na bagagem e entrega a bagagem, seja ele ao porteiro ou o porteiro para o recepcionista, e entrega a bagagem. Isto está aqui, a bagagem da Mrs. Alves. E a partir daí o recepcionista passa a tratar aquela pessoa pelo nome. Dentro das histórias, mais uma história também de um cliente que chegou ao hotel e imediato fez o check-in e de imediato o restaurante estava para fechar e de imediato se deslocou ao restaurante, perguntou se havia algum restaurante aberto, não quis fazer reserva e deslocou-se no imediato ao restaurante. A recepcionista ligou-me: olha, é provável que vá chegar aí um senhor ao restaurante, e disse-me o nome do cliente. Eu, quando o cliente chegou, ele fez-me a descrição como ele estava vestido, e eu passei a tratar o cliente pelo nome. O cliente ficou muito surpreendido, disse: desculpe, mas como é que o senhor sabe o meu nome? Eu acabei de fazer check-in, desloquei-me ao restaurante. Eu acabei por disfarçar ali um pouco a conversa e tratava-se de uma pessoa de uma agência de viagens, e acabei por dar a volta para não explicar exatamente a forma, o mecanismo que nós tínhamos para conseguir identificar a pessoa. Ele: desculpe, mas senhor, isto é nós internamente, sempre que possível, obtemos informação para poder tratar os clientes pelo nome. E ele: não fico convencido, mas ainda vou querer saber mais sobre este assunto. O cliente acabou por ter a refeição, continuou a ir durante várias vezes ao restaurante e ficou sempre intrigado com isso. E depois eu acabei por lhe dizer também que era um princípio que nós tínhamos: quando alguém numa outra secção conseguia identificar alguém, sempre que possível identificava o colega a seguir para que o mesmo pudesse tratar pelo nome. Mas, Gustavo, estás-me a dar aqui abertura para te lançar outro tema, que é: temos que ter bons profissionais. Tenho aqui um bocadinho que provocações e que te iria pedir para responder, se calhar não enquanto Gustavo Alves, diretor do Altis Grande Hotel, mas enquanto profissional do setor e também formador na área. Os alunos
que hoje em dia são formados nas nossas academias vêm para esta área por gosto e por paixão, tornam-se profissionais de excelência e vão trabalhar para unidades hoteleiras desempenhando essas funções, ou vão parar a hotelaria porque não há mais nada, porque têm que tirar um curso, porque não arranjam trabalho noutra área e acaba por ser um desenrasque e não um amor à profissão. E se isto também é uma consequência de, corrijo-me se eu estiver enganada, a hotelaria em geral, mas neste caso especificamente o FIB, é bem remunerado, atendendo a que trabalhamos com horários repartidos, folgas rotativas, tudo que são datas festivas. Ainda há pouco referias, turnos que começam na sexta-feira de manhã e que terminam no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Este enquadramento do teu departamento especificamente, para não extrapolarmos para a hotelaria em geral, isto achas que é saudável, é dinâmico, corre bem? É assim, isto obviamente tem que se trabalhar com paixão. E nós temos logo aqui uma definição. Eu não digo que eu consiga identificar logo na escola aqueles que vão ser os bons profissionais ou os menos bons profissionais, mas conseguimos identificar facilmente aqueles que vão enverdar por este caminho e aqueles que não vão enverdar por este caminho. Isso eu consigo facilmente identificar, porque há muitas pessoas que vêm para esta área também, muitos alunos, muitos jovens, que vêm para esta área, porque isto é uma área da moda, uma tendência que nós temos, o crescimento do turismo, o facto de eles também terem aqui alguma facilidade, gostam de viajar, identificam-se facilmente com as línguas, mas sobretudo com o inglês, maioritariamente as pessoas, os clientes falam inglês, e isto é uma área de moda. E a moda, como tem um fim, muitos deles, quando se deparam com os primeiros estágios, deparam-se com as primeiras dificuldades e acabam por enverdar por outro caminho, porque isto é difícil se não se gostar daquilo que se faz. E aqueles que realmente enveredam por este caminho e que se identificam, independentemente de o princípio ser uma imediata paixão, porque a paixão passa, não é? Mas aqueles que se identificam e quando chegam ao mercado de trabalho se identificam com isso. E é isso que tem que ser. Se são bem pagos ou se são mal pagos, é muito subjetivo. Porque um colaborador pode ganhar muito bem e face ao nível de vida que ele vai criando, pode não ser suficiente para fazer face às suas necessidades. Tal como aquele que não ganha muito, consegue viver bem com aquilo que ganha. Agora, o que a pessoa não consegue é viver uma vida inteira sem que se identifique com aquilo que faz. Isso é que eu acho que não se consegue. Portanto, nós temos que ter paixão por aquilo que fazemos e devemos tentar procurar, ou os jovens devem tentar procurar, e nós todos, de um modo geral, aquilo que nos identifica, mas também aquilo que satisfaz as nossas necessidades, em termos de remuneração também. Se nós tivermos aqueles profissionais, eu já conheci alguns, que chamados javali. O javali é o nome do animal, não é? Mas o já vali muito para esta organização. Eu já vali muito para esta organização. Existem muitos, não é, Gustavo? E infelizmente existem bastantes. E estão sempre a queixar. Estes são aqueles que já se demitiram, mas continuam a exercer funções. Não é? E isso é que é mau. Aqueles que já se demitiram, mas continuam a exercer funções, são aqueles complicados que nós temos. E é um pouco isso que é preciso também saber entender. O que é que vai às vezes por trás desta razão? Já me aconteceu alguns trabalhar com algumas pessoas assim, e o que eu tento é sempre ir buscar o lado positivo de cada um. Sobretudo em unidades hoteleiras, como a Four Seasons, o Ritz em Lisboa, o Altis também, onde estou agora. Unidades hoteleiras com mais de 50 anos, ou próximo dos 50 anos, o Altis e o Ritz com mais. Portanto, estas unidades têm pessoas a trabalhar há 40 anos, não é? Tem pessoas muito dedicadas, e no meio dessas pessoas muito dedicadas, há algumas pessoas nas quais há bocadinho a Zélia fazia referência também, que são aquelas pessoas que acabaram por ir para este ramo de atividade e se calhar por
por alguma necessidade. E depois, dentro desse ramo, também acabam por se queixar demasiado e não ter feito e não fazer pela vida. Mas também nunca se demitiram para ir à procura do sonho deles, não é? E acabam por ir ficando. Eu, felizmente, com todos os casos que eu já tive, sempre fui buscar aquele lado positivo que eles têm. É precisamos de agarrar no lado positivo que essas pessoas têm. Por isso é que elas também estão ali, senão também não conseguiriam estar. E agarrar nesse lado positivo e trazê-las para nós. E eu tenho um ou dois exemplos que me aconteceu que passaram, colaboradores que passaram no RITS e alguns deles são fantásticos. Não se perde tempo e eu acho que não perdemos tempo ao conversar com estas pessoas e depois conseguimos tirar deles Eu costumo dizer, eu não gosto de me aproveitar, mas gosto de tirar o maior proveito. Porque são duas coisas muito distintas. Tirar proveito de uma pessoa ou aproveitar-me. E destes anos que eu tenho de trabalho, sempre usei isto como lema. Tirar proveito sem me aproveitar. E é isto, de alguém que esteja menos identificado com alguma questão, percebermos o que é que ali se passa e o que é que nós podemos ajudar também essa pessoa. E tenho exemplos de pessoas que acabaram por ser profissionais completamente diferentes daqueles que eu os conheci quando cheguei, e isso é fantástico. É aquilo que eu costumo dizer, e já disse, acho que não me quero repetir, mas pessoas. Pessoas é este núcleo, somos nós no lugar do outro, nós como clientes, nós sempre no lugar do outro, do colaborador, do cliente, devemos nos colocar sempre no lugar do outro e não fazer aos outros aquilo que não gostam que nos façam a nós. A hotelaria é feita de pessoas e, portanto, há que cuidar delas, não é? É de pessoas e para pessoas. Exatamente. A verdade é que nós vamos tendo algumas experiências dessas pelo caminho. Quem exerce cargos de liderança, de direção, apesar de não ser a mesma coisa, a verdade é que às vezes a pessoa só está insatisfeita com o seu dia a dia e uma conversa, um chefe diferente, uma abordagem diferente, uma tarefa diferente pode fazer a diferença. E se calhar aquela pessoa que está subaproveitada, de repente, torna-se numa mais-valia para a estrutura, sem termos que a despedir ou sem ter que temos que entrar ali em situações menos agradáveis no dia a dia da operação. Eu vou voltar a massacrar-te com esta pergunta, porque acho que efetivamente, isto é uma opinião muito pessoal, como sabes, também eu passei pela restauração, mas que é uma opinião que várias vezes eu fui partilhando com colegas nossos, que é, e como disse também, estamos a falar especificamente do FIB, mas que eu acho que é transversal à hotelaria, é que é um setor de atividade que paga mal. Se nós falarmos de uma forma geral, se tu te tentares abstrair da tua experiência e das pessoas com quem trabalhaste, e claro que tudo aquilo que tu disseste teu assino por baixo, mas pagarmos ordenados mínimos a pessoas que, como referi há pouco, têm horários repartidos, têm folgas rotativas, que têm que saber falar inglês, pelo menos, que têm que ter uma boa apresentação, que têm que vir bem dispostos para o seu local de trabalho, porque o resultado, até mesmo financeiro, acaba por estar muito linkado à forma como depois os empregados desempenham a sua função, nomeadamente no atendimento. Não achas que os profissionais, e agora falando daqueles que são efetivamente profissionais de hotelaria e da restauração, não estão a ser subvalorizados? Sim, isso é uma realidade que infelizmente nos assola, porque um empregado de mesa não é suficientemente valorizado. Sem dúvida. Se bem que nós temos na área da restauração nos últimos anos uma valorização por parte do cozinheiro. O cozinheiro valorizou-se bastante nos últimos anos, mas o empregado de mesa acabou por ainda não conseguir dar esse passo. Infelizmente, isso é uma realidade. E também por uma outra questão, que é muito com as organizações mostrarem a cenoura. E mostrar a cenoura é não mais ou menos de que, não, vem para aqui ganhar o ordenado mínimo, mas isto aqui faz-te muito dinheiro de gratificações. E as gratificações são para si, são individuais, e eu já senti relatos de muitas pessoas, de alguns colegas, que numa fase inicial de entrada num estabelecimento, essa era a conversa. É verdade que isso
é um incentivo extra e que não deve ser entendido pela entidade empregadora como algo que o colaborador vai adquirir. E não vai adquirir, só vai adquirir se conseguir desenvolver trabalho para tal. Mas isso vai de uma mentalidade. Eu acho que estávamos a começar a seguir um caminho ligeiramente diferente. Antes da crise, e nós víamos que há uma série de restaurantes, a hotelaria do modo geral, mas a restauração também em específico, começa a ser hoje vista por todos os nossos países da Europa e do mundo como é visto Portugal como uma cozinha muito interessante. A quantidade de restaurantes que temos como estrela Michelin e a quantidade de outros bons restaurantes que nós temos e que esses pagam muito mais do que pagam outro tipo de restaurantes. Isto é como em tudo na vida, não é? Se nós compararmos os ordenados do Hotel Ritz com os ordenados dos outros hotéis, existe uma grande diferença. O ordenado mínimo do Hotel Ritz é de 800 euros para um empregado de copa. Sabemos que a realidade de uma boa parte do empregado de copa que trabalha no restaurante ou que trabalha em outros hotéis, que é pouco mais que o salário mínimo, ou se não mesmo o salário mínimo. Não é? Portanto, o que é que acontece? É que os profissionais também se vão definindo e também escolhem os próprios locais onde querem trabalhar. Os bons profissionais escolhem os locais onde querem trabalhar e escolhem, por consequência, as melhores remunerações. Se nós falarmos depois das companhias internacionais que nós temos atualmente em Portugal, pagam também mais do que pagam os restaurantezinhos, que eu costumo dizer, os restaurantes de rua, não é? O restaurante típico onde o patrão tem mais um ou dois funcionários a trabalhar com ele. Esta parte de ela ser mal paga, do modo geral é mal paga, porque há esta diferença que é vista entre, sei lá, um outro ramo de atividade, um médico, não é? Claro, nós não podemos comparar um médico com um empregado de mesa, sob o ponto de vista do investimento que ele fez na sua formação. Mas há empregados de mesa, hoje em dia, com grande formação também, que se calhar fizeram um percurso profissional numa escola hoteleira onde fizeram o 12º num curso profissional, fizeram depois uma licenciatura. O que é que há aqui de menos bom? É remuneração baixa generalizada para uma parte dos estabelecimentos. Mas também há uma outra parte que também está nesses estabelecimentos, determinadas pessoas com uma filosofia em que não investiram na sua própria carreira para poderem enverdar por outros caminhos. Portanto, se é verdade que se paga, que os ordenados são baixos de um modo geral, também cabe a cada um munir-se de ferramentas para fazer face àquilo que é o mercado. E temos empresas em Portugal que atualmente já não pagam assim tão mal para a realidade portuguesa também. Porque se nós olharmos para os salários, são baixos. Se olharmos para os custos de vida, há custos de vida bastante altos, porque se nós pensarmos nas rendas que existem na cidade de Lisboa, pois elas são exorbitantes e obviamente que aí não há essa possibilidade. Não há aqui, não acompanhou, os ordenados não acompanharam o custo de vida. Não acompanharam. Mas aqueles que se muniram de ferramentas para fazer face, e digo ferramentas, estudos para fazer face, formação para fazerem face às necessidades do mercado, conseguem estar naqueles locais onde a remuneração é subejamente superior aos demais. Mas achas que se os profissionais optarem por um investimento na sua formação, não corremos o risco de continuar a não haver lugar para eles? Porque parece-me que esses espaços onde efetivamente há uma valorização do profissional não são tantos assim. A grande maioria são restaurantes mais gama média-baixa, chamemos-lhe assim, de porta, de rua, e parece-me, posso estar enganada, mas que depois também não há a visão por parte dos empresários para que os profissionais devem ser efetivamente formados e ter um determinado nível de habilitações. Portanto, corremos o risco de, que é esta a conclusão que eu queria chegar, de termos profissionais de mesa, que era o exemplo que estávamos a dar, com qualificações a mais,
para os lugares que existem disponíveis no mercado. Mas isso os jovens hoje em dia acabam por sair de Portugal e terem experiências lá fora. Aqueles que se munem quando veem que não há aqui mercado para isso, acabam por sair. Mas voltando ainda a essas remunerações baixas e não querendo fugir a essa questão. Quando nós olhamos para outros países também, e se formos a vizinha Espanha, se calhar nem tanto por isso, mas outros países na Europa, ou outras unidades hoteleiras onde nós nos deslocamos por essa Europa fora, também vemos o que é que são as pessoas que trabalham nessas atividades, não é? Nós, fiz um cruzeiro ainda não há muitos anos, o que é que nós víamos como empregados de mesa? Não é? Qual era a origem daquelas pessoas? Não é? Bangladesh, alguns brasileiros também que encontrei, e acabamos por ver que se calhar para eles, e falei com alguns deles, e para eles aquilo era fantástico, era uma remuneração fantástica que eles tinham ali. Tiveram que fazer a vida de uma outra forma. Agora, cá também acontece isso. Mas há uma visão, o que é que há? Durante muitos anos, o cliente houve uma concorrência de preço baixo. E a concorrência de preço baixo não pode levar a que se paguem salários, porque depois chega-se ao final, não dá para tudo, não é? Não se podem pagar salários altos a vender iguarias a preços baixos. Os restaurantes a terem Sim, preços baixos. as margens no FIB são Claro, espremidas. são super espremidas. E então é preciso que haja outro tipo de cliente, ou seja, aquele cliente que nós estávamos a ter. Portanto, com a crise é que ele se tem vindo, ou neste caso está na Rua da Amargura, mas que irá passar ainda o mau bocado. Mas estávamos a trilhar já um caminho onde isto é um pouco a oferta e a procura. A oferta de trabalho é escassa, ou seja, os salários são mais baixos. Quando a oferta de trabalho é maior, quando há mais trabalho e nós precisamos, e as empresas precisam contratar mais pessoas, se não conseguirem contratar por aquele valor, têm que ir aumentando também isso. Embora isto seja um fator que demore muito tempo, mas vai aumentando. E nós vemos, por exemplo, no local, no Altis, onde eu estou atualmente, nós temos a tabela salarial e as tabelas salariais que nós temos para a contratação, elas vão aumentando e têm aumentado bastante nos últimos anos, porque se sentem essa necessidade de aumentar as tabelas remuneratórias para conseguir captar também melhores profissionais. E esse vai ter que ser um mercado, porque nós não vamos conseguir mudar mentalidades para que tem que se pagar mais. Tem que se pagar mais também consoante que seja aquilo que a procura pelos espaços, os restaurantes terem uma boa ocupação, estarem preenchidos, e depois podermos, à medida que eles vão estando preenchidos, vai havendo um aumento de preços também. E, por sua vez, é preciso que haja um aumento também dos colaboradores. E isso tem que ser aquele investimento que as entidades empregadoras também tenham que colocar, e nós temos já um conjunto de empresários profissionais que eu estou convencido que vão ajudar neste sentido. Nós vivemos durante muitos anos com o empresário da restauração e da hotelaria, que não era um profissional da área. Mas também continua a haver alguns que não são profissionais da área, mas munem-se de pessoas que sejam profissionais da área para fazer a Exatamente. gestão dos seus negócios, não é? E isso tem vindo a fazer alterações significativas. Eu recordo-me há muitos anos atrás, de ser comum haver um café, restaurante, snack bar, como se chamava se calhar na altura, tipicamente na altura, havia um snack bar muito bem localizado que deu lugar à abertura de um banco. Era uma zona estratégica de uma cidade, de uma vila, e aquele espaço de restauração era muito bem localizado, e o banco chega ali e compra aquele espaço e passou a fazer ali a ter uma agência bancária. Mas neste momento acontece, antes da crise acontecia precisamente o contrário. Facilmente nós víamos uma entidade bancária, uma agência bancária fechar para dar lugar a um restaurante ou para dar lugar a um hotel, não é?
Temos isso no centro da cidade de Lisboa, que aconteceu já com vários edifícios. Sim, nos últimos anos aconteceram uns quantos. E isso leva-nos aqui para a última questão, porque, Gustavo, eu não sei se tu te percebeste, mas o nosso tempo voou. Nós temos mil coisas para falar que não vamos conseguir, mas eu gostaria de terminar com a tua visão, os teus conselhos, aquilo que tu possas partilhar com quem nos ouve relativamente a esta questão que estavas a falar, que é nós precisávamos ter taxas de ocupação, nós precisávamos vender mais, mas de repente apareceu uma pandemia, não é? E aquilo que era a velocidade de cruzeiro que a hotelaria tinha ganhado nos últimos anos, de repente não abrandou, parou completamente. E, portanto, parece-me que quem quiser, desculpem o termo mais drástico, sobreviver a esta pandemia, terá que se reinventar. Sem dúvida. Nós vamos ter todos que nos reinventar, vamos ter que colocar uma grande. Temos que olhar para isto não individualmente, mas temos que olhar para isto com uma grande angular. Não podemos olhar apenas para nós próprios e para a nossa realidade, e temos que olhar para a grande angular que nós temos. Eu vejo o exemplo do nosso grupo, que é, nós temos 2 apart-hotéis e temos 3 hotéis. Desses todos, temos apenas um apart-hotel aberto e temos mais 2 hotéis de pequena dimensão abertos. O nosso hotel maior, o Altis Grande, só está previsto abrir em abril do próximo ano, infelizmente. Mas porquê? Porque percebemos que, se não temos grupos, temos que ir buscar receita onde podemos ir buscar, mas não conseguimos ir buscar com grandes grupos. Portanto, temos que agarrar nas nossas sinergias que nós temos, colocar as nossas sinergias nos outros hotéis que nós temos e tentarmos tirar daí. Há um sacrifício por parte do nosso hotel, que é o maior do grupo. Nós podíamos fechar os outros todos e abrir só aquele e concentrávamos ali tudo e seria mais fácil, mas acabamos por ter os outros espaços abertos que são mais pequenos, e os colaboradores que temos do Altis Grande acabam por ir para os outros hotéis, e aí sim, com outro tipo de mercados, tentar impulsionar também esses espaços para que eles possam continuar a ter e obter alguma receita. Eu acho que temos que olhar para o turismo, reinventarmos-nos. E eu, quando foi o início da crise, acabei por passar também um pouco esta ideia para o nosso diretor de vendas e para os nossos colegas também. Nós estamos na cidade de Lisboa. Temos na cidade de Lisboa um mercado dos city breaks e vários mercados, mas o city breaks é um mercado muito interessante para várias unidades, mas o mercado corporate é o grande core business dos hotéis, e sobretudo naqueles grandes hotéis que trabalham com eventos. Mas temos que nos saber reinventar. Nós temos, muito próximo de Lisboa, praias. Temos as praias da linha, as praias da margem sul, que numa qualquer outra cidade existem facilmente transferes do centro da cidade para as praias, que são com esta proximidade, e que temos praias fantásticas, com umas condições climatéricas fantásticas. E temos que criar novos produtos para determinadas alturas, em que nesta altura praticamente, ou são muito poucas as pessoas que viajam, mas o turismo vai começar a haver mais pessoas a viajar. E se calhar não viajam tanto em grupos grandes, mas passam a viajar mais individualmente. E esses nós temos que os conseguir captar para as nossas cidades, também para os centros das cidades, onde podemos ter produtos diferenciados, que não seja só um produto de praia virado para o resort típico de praia, mas também aquele cliente que gosta de ir conhecer a cidade, a cultura daquela cidade, e que, por conseguinte, pode ter 2, 3 dias de praia, porque está com uma grande proximidade da mesma também. Eu acho que é preciso reinventarmos isto tudo. Tem que haver, e tem havido muito bem, e neste caso aqui a Zélia estão a ser inovadores também logo com as Innov Talks que tiveram desde o início, para que exista as sinergias entre todos nós. Nós individualmente somos
não somos ninguém, mas em conjunto a debatermos ideias podemos somos muito maiores, portanto todos juntos somos muito mais fortes e é preciso reinventarmos-nos todos, irmos ao mercado não só a unidade A, a unidade B, mas as unidades de um modo geral, os comerciais, os diretores de vendas têm que se unir, é preciso unirmos todos e vermos o que é que há, que produtos é que nós podemos passar a comercializar e não ficarmos estanques àquilo que tem sido a nossa história nos últimos tempos, que tem sido de sucesso, mas vamos ter que nos reinventar para o futuro. Criação de novos packages para que o cliente possa voltar e voltar rapidamente e rapidamente voltar em força, porque uma coisa é certa. Nós no hotel temos, no nosso hotel, mas muitos hotéis na cidade de Lisboa, capacidades para juntar 500, 600 pessoas numa sala. Eu questiono quando é que nós voltamos a ter 500 ou 600 pessoas numa sala, não é? Independentemente desta pandemia terminar com uma vacina ou não. É que criou-se aqui uma nova forma de comunicar. As pessoas comunicam não só presencialmente, como nós já o fizemos, mas também comunicam como nós estamos a comunicar agora, não é? Estamos à distância que estamos, podíamos estar aqui, eu podia estar um em Portugal e outro nos Estados Unidos e nós estarmos a comunicar também, não é? Mais fácil, mais rápido e mais barato. Sem dúvida. E nós temos assistido, eu tenho assistido a vários webinars, aquilo que se queira chamar, temos assistido onde há 500, 600 pessoas a assistirem a debates fantásticos que antes isto não estávamos virados para aí. Portanto, esse vai aqui haver lugar a produtos diferentes. Nós temos que criar produtos diferentes porque aquilo como nós o conhecemos, não sei quando voltará. E se voltará. Oh, Gustavo, e achas que o FIB pode ser um trunfo nesta luta contra esta tendência? Eu sei que o FIB acarreta também custos astronómicos, não é? Não só pelos batalhões de recursos humanos que requer, mas também pelos custos de mercadorias, a volatilidade dos artigos com que trabalhamos neste departamento. Mas, se calhar, muitas das unidades hoteleiras nunca exploraram muito o FIB, era apenas um complemento, um add-on, mas se calhar podemos tentar transformar o FIB num interveniente com um papel um bocadinho mais principal. Sim, de um modo geral, algumas unidades podem pensar nisso, mas as unidades que têm realmente gestão e gestão afincada já perceberam isso, não é? E sabem que o F&B é uma grande mais-valia. Felizmente, que também, de certa forma, também ajudei a impulsionar isso, mas na unidade onde estive no Campo Real, tal como falei há bocadinho, o F&B é quase, está ali taco a taco com os alojamentos em termos de receita. Isto significa que já houve muito trabalho desenvolvido também nesse sentido. O Hotel Ritz não se pode comparar, porque o Hotel Ritz tem apenas um outlet, um restaurante, não só um outlet, o outlet tem mais, tem bar também, mas aí se vê também aquilo que se está a fazer, os novos projetos que estão agora no Ritz, já abriu um novo restaurante, em plena crise, não é? Abriu um novo restaurante, vai abrir um novo bar, e vai abrir um grande espaço também para eventos. Ou seja, isto sem querer particularizar a unidade, mas aquilo que se tem feito, aquilo que se está a fazer, percebe-se que sim, que essa há uma tendência em que os outlets de uma unidade podem ser mais bem explorados para que sejam uma mais-valia em termos de fonte de receita. E acho que sim, tem-se feito alguma coisa e nós vemos muito. Há bocadinho falamos nos rooftops. O que eram os rooftops dos hotéis em Lisboa? Zonas técnicas. Casa das máquinas, não é? As máquinas é que tinham a vista As máquinas sobre... de ar-condicionado. Exatamente, é que tinham a vista sobre a cidade. E esta renovação dos espaços que tem sido feita, nós temos no Altis, e neste caso no Altis Avenida, no Altis Grande também, mas no Altis Avenida,
um espaço de restauração com a assinatura do João Rodrigues, um gastrobar, que de certa forma veio aqui dar um mote para outros estabelecimentos que estão a aparecer. Agora, aí muitos gastrobars apareceram depois do gastrobar do Altice Avenida, mas felizmente, e é bom que isso aconteça, é de uma área técnica passar a criar espaços fantásticos. Nós, no Altice Avenida, temos uma panorâmica. É que, onde é que é o centro da cidade? Não, é aqui. O centro da cidade é aqui. Olhamos para a praça, olhamos para o rio e está mesmo ali, não é? Mas quem diz este trabalho nos nossos hotéis, diz também no Altice Belém, o espaço que existe também num deck, mas dizem todo um conjunto de outros hotéis que existem em Lisboa e projetos que existem em Lisboa, em que são em Lisboa e de modo geral, passados para o Porto e para outras pequenas cidades que vão construindo. Há uma tendência de olhar para o F&B como uma boa fonte de receita e não olhar para ele como um add-on e apenas um serviço que tem que se ter obrigatoriamente para o cliente. Felizmente que os diretores de comidas e bebidas têm desenvolvido algum trabalho e, obviamente, as direções gerais e as administrações veem aqui também um potencial de receita e é isso que nós temos que fazer ver e demonstrar no terreno que é uma mais-valia, é bom que se invista porque os resultados têm que aparecer. E a nós cabe-nos gerir e Mas, ó, gerir Gustavo, bem. sabes que agora que estavas a partilhar essa tua opinião, não sei se quem nos está a ouvir irá concordar comigo ou não, mas eu fiquei cheia de vontade de começar a gravar as talks nos rooftops e restaurantes que por aí existem, espalhados pelo país inteiro, e acho que nós no dia a dia acabamos por nos esquecer que eles existem e é um desperdício. Sem dúvida, acho que pode ser um mote para a próxima fase, conhecer os locais fantásticos que nós temos aqui na cidade de Lisboa, mas também um pouco por todo o país. Pode ser um bom projeto a médio prazo ou a curto prazo. Muito bem, Gustavo, foi um prazer falar contigo, como sempre. Acho que fica ainda muito para conhecer de ti e do teu percurso, mas pronto, isto é como as cerejas, não é? E portanto, voltaremos certamente a encontrar-nos no futuro. Muito obrigada pela tua partilha. Obrigado eu e espero que possa ter contribuído também para que, não só para os jovens olharem para alguém que tem alguma experiência nesta área, mas seguirem o seu próprio caminho e seguirem o caminho com bons princípios e princípios de dedicação, porque é isso que é importante. Nós temos que gostar daquilo que fazemos e ao gostar é intrínseco nós colocarmos a nossa paixão pelos projetos onde estamos e só assim é que eles conseguem vingar também, se nós nos dedicarmos e fizermos tudo o que está ao nosso alcance para que eles atinjam os seus objetivos. Eu acho que conseguiste dar esperança a quem quer seguir a carreira de que é possível ter sucesso, que é possível ter o lado bom da profissão e se calhar também motivaste aqueles que já cá estão a olhar para os seus negócios e terem uma esperança renovada de que pode-se fazer qualquer coisa, é possível dar a volta a esta pandemia e a todos os outros desafios que vão surgindo no dia a dia e que tudo isto vai passar a ser apenas um pesadelo. Isso mesmo, por isso, olha, mais uma vez, o meu agradecimento vai também a todos a todos os meus colegas, a todos os meus colaboradores também que já passaram por mim, e a todos os colaboradores de todos os diretores também, que não tiveram se calhar oportunidade e que têm desenvolvido trabalhos fantásticos nas suas empresas. Por isso, a minha gratidão para com todos eles, porque são eles que contribuem para que, felizmente, as coisas estivessem bem e vamos ultrapassá-las certamente com isso. Muito obrigado aqui à Zélia e a este convite, mas também o meu obrigado a todos os profissionais da área. Todos aqueles que merecem o mérito e o nosso reconhecimento. Muito obrigada, Gustavo. Chegamos assim ao final deste longo episódio, mas esperamos que tenha conseguido acompanhar-nos até ao fim. Mais uma vez, obrigada por estar desse lado e acompanhar este nosso projeto, que criámos precisamente com o objetivo de criar sinergias e inspirar a união que faz a força para ultrapassar este momento menos bom que vivemos.
Se quiser aumentar ainda mais este potencial de partilha e trazer mais pessoas para esta conversa, convidamos-lo a enviar o seu episódio ou episódios preferidos para a sua rede de contactos ou partilhar connosco o seu feedback. Como dissemos no início deste episódio, faremos uma breve pausa durante as próximas semanas, mas voltamos à conversa, dia 6 de janeiro, quarta-feira, como habitualmente. Até lá, desejamos-lhe um ótimo final de 2020, dentro do possível, num ano difícil e que pediu, sem dúvida, muita adaptabilidade e resiliência a todos. Desejamos-lhe tudo bom e deixamos-lhe desde já votos de muito boas festas. Até breve.